Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, olá, meus queridos jovens, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E para você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece os nossos vídeos. E assim você estará sendo um contribuidor da obra de Deus para que mais pessoas conheçam, o ensino da palavra de Deus. Sem mais demora, peço para que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua lição e vamos para o comentário da lição de número 7, que tem por título A Liderança de Davi. Davi foi um grande líder do Antigo Testamento e foi chamado segundo o coração de Deus. O texto principal está em Atos capítulo 3, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, disse Deus. Resumo da lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Texto bíblico, 1 Samuel, versículo 16, do versículo 1, capítulo 16, melhor dizendo, do versículo 1 ao 17. Não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo. O nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo, excelente teólogo, exímio teólogo, e ele divide a nossa lição em 3 partes principais. Primeiro, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Segundo, a liderança de Davi. E terceiro e último tópico, os aspectos práticos da liderança de Davi. Iniciando a nossa lição pela sua introdução, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento é Davi, devido à sua obediência a Deus e aos seus pais, e pela sua liderança bem-sucedida. Quando estudamos a respeito de Davi, podemos tê-lo como referencial para os líderes da nossa atualidade. E nesta lição vamos refletir a respeito da liderança de Davi, pontuando algumas das suas principais qualidades, erros e acerto na sua liderança. No primeiro tópico nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma das qualidades de Davi era que ele era obediente aos seus pais e a Deus. Esse foi o ponto principal do seu sucesso na liderança do povo de Deus. Davi era admirado e conhecido como excelente pastor de ovelhas, derrubador de gigantes, excelente músico e campeão de batalhas e líder brilhante. Porém, Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutador, nem também como bravo guerreiro, mas ele foi ungido enquanto ele cuidava e zelava das ovelhas do seu pai. 1 Samuel 16, verso 11 ao 13. Muitos imaginam que é preciso estar em uma posição de destaque para ser ungidos e chamado pelo Senhor. Enganam-se. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus foram formados de simples pescadores. Tá? O segredo para ser um bom líder e ser chamado pelo Senhor é estar envolvido na obra de Deus. Então nós temos que estar envolvido e Deus nos chama e nos capacita para fazer a sua obra. Foi o que aconteceu com Davi, na obra do Senhor. E ser obediente, na entrega total em fazer a obra de Deus que lhe determinou. Então nós temos que ser obedientes e se entregar total à obra de Deus. Então Deus nos capacitará para realizar a tua grande obra. Avançando para o segundo tópico, a liderança de Davi. Uma das qualidades da liderança de Davi era o arrependimento. Quando ele pecou contra o Senhor, ele reconheceu a importância e o valor da presença do Espírito Santo em sua vida. Davi foi cheio do Espírito Santo. Clamou ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo capítulo 51 e verso 11. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar obras
no Senhor, ou a obra do Senhor, mas o resultado será escasso ou nulo. Tá? Até podemos, mas o resultado vai ser bem escasso ou até mesmo anulado. Quando uma pessoa é escolhida por Deus, ela é ungida para ser capacitada para realizar a obra de Deus. 1 Samuel, versículo 6 e verso 12. Depois da unção de Davi, Davi não pertencia mais a si mesmo, mas Deus é que a ele que estava pertencendo, né? Recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção de Davi, passou a ser dominado. O próprio Davi, depois da sua unção, passou a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 16 e verso 13. Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus em todas as suas decisões. Ele consultava a Deus. 2 Samuel 5, versículo 19 e versículo 20, capítulo 19 e versículo 23. Deus foi o centro da sua liderança. Davi tinha Deus, né, como centro, tá, de todas as suas decisões. Davi tinha Deus como o centro da sua liderança. A Bíblia nos informa que Davi sabia gerenciar pessoas. 1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Ele valorizava e potencializava os seus liderados naquilo que ele tinha de melhor, mesmo naqueles considerados improváveis. Né? Davi pegou uma galera que estava à margem da sociedade, mas ele aproveitou o lado bom daqueles homens e tornou um grande líder e fez deles grandes heróis, né, na obra do Senhor, na guerra. Né? Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, dando exemplo na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo, levando as pessoas deliberadamente também ofertar para a construção do templo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1 ao 9. Então Davi, ele influenciava as pessoas através do seu exemplo. E ele fazia o melhor para o Senhor para dar exemplo, e as pessoas deliberadamente também seguia o exemplo de Davi como um grande líder da obra de Deus. Segundo tópico, ou terceiro tópico e último tópico da nossa lição, aspectos práticos da liderança de Davi. Um dos aspectos da liderança de Davi foi honrar a aliança que ele fez ao longo da sua vida. Então, a sinceridade de um líder é muito importante, tá? Serve como exemplo para os demais. Ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando o seu filho Mefibosete. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 ao 17, o versículo 42. Outro aspecto era o seu senso de justiça, que foi evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclague, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que descem a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 24. Então Davi não deixou para trás os que cuidavam da bagagem, mas repartiu o despojo de igual modo. É um exemplo de justiça, né, de um líder, sem menosprezar, né, e nem exaltar os demais, mas em tudo em igualdade. Davi tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus, a tal ponto do próprio Deus dizer: achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração. Atos capítulo 13 e versículo 22, como já temos lido. Tá? Podemos ver essa verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão o construísse. 1 Crônicas 28, do versículo 11 ao 21. E quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa dos seus erros. 1 Crônica 21, versículos 16 e 17. Nós temos aí então uma síntese, né,
de um grande líder, ao qual nós podemos tirar exemplo e ensinar aos demais hoje, que nos sucederá na liderança da obra de Deus. Conclusão: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Então, em meio aos bons, nós temos que ser dependentes de Deus. Em meio aos maus momentos, também dependente de Deus. Em qualquer situação, não podemos deixar Deus de fora. Ele tem que ser o nosso centro, o centro da nossa atenção, e dependemos totalmente dele. Que Deus abençoe a sua vida, meu jovem, minha jovem, e que você seja, siga o exemplo daqueles que são fiel a Deus, para você ser um líder na obra de Deus, um líder de qualidade como foi Davi. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!